Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F analisando os jogos e também tudo sobre o jogo de ontem do Flamengo e Botafogo. Tempo, não sei o quê. Mas vê, se você, são imagens do primeiro tempo. Você vai ver imagens de quem? Uma defesa do John e 4, 5 bolas ali, cabeçada na área, bola que passa perto, é o Cuiabano que bate, a bola passa perto do gol. Vai vendo, aí já é segundo tempo. No primeiro tempo, estava mais pro Botafogo, mais perto do Botafogo de fazer o gol do que o Flamengo. Agora, se você parar para pensar, vai assim, então o Botafogo deveria ter vencido o jogo? Se você me perguntar, eu vou até imaginar que sim. Eu posso até imaginar que sim, porque o time do Botafogo foi mais organizado do que o Flamengo. Teve mais organização. O Zinho falou, talvez o Botafogo tivesse mais jogadores fora, porque os jogadores perdidos pelo Flamengo são tão importantes quanto os jogadores perdidos pelo Botafogo. Ou não? Para o Botafogo, os jogadores que ficaram fora fazem falta. Para o Flamengo, fazem muita falta. O elenco do Flamengo é incomparável, mas o Flamengo precisa encontrar um meio termo. O Felipe Luiz, o cara que eu adoro, você não precisa nem falar da minha história com o Felipe Luiz, eu adoro o Felipe Luiz. Mas ele tem que encontrar um meio termo, não dá para jogar só de um jeito. Tem que encontrar algumas formas que tenham uma variação de jogada, que criem perspectivas. Né? Acho que o torcedor do Flamengo, é só a minha impressão, né? Não sei se é um desabafo, é minha impressão. O Flamengo não jogou o que a torcida esperava. Mesmo com todos os seus desfalques, todos os seus problemas, o Flamengo não jogou o que a torcida imaginava. Mas quando entra no Maracanã tem que dar pressão no adversário, tem que jogar em cima, mas tem dia que não tem como. Sem tantos jogadores como o Flamengo não tinha. Então, o elenco é incomparável, só que o Flamengo não está jogando... Você sabe que tem uma coisa que me custa muito, né? É concordar com o Zinho. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Aí eu vou concordar com ele. Opa. Quando ele falou que o Flamengo errou no planejamento para aquele jogo da Libertadores e o Flamengo perdeu o jogo da Libertadores, porque tinha Copa do Brasil... Córdoba. Com Córdoba. Você primeiro, né? Lembra? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Primeiro jogo. Lembra disso? Que o Zinho falou, tá errado, planejar errado. Antes do jogo ele falou, tem algum equívoco aí, alguma coisa tá errada, porque não pode ficar, porque esses caras vão ter que jogar o Campeonato Brasileiro. Mas começou no primeiro jogo lá, quando tiraram, aí não fizeram o resultado, aí foram obrigados a colocar na sequência que o Zinho falou, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Houve um erro de planejamento. Quem é que planeja? É o Boto. Vamos começar a dar nome aos bois, é o Boto. Não, mas... É o Felipe. Quem é que planejou? É o presidente do Flamengo, que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e não quer abrir mão do Campeonato Brasileiro? Já está 4 pontos atrás do Palmeiras. E vão se enfrentar agora. No próximo domingo no Allianz. Osso. É osso. É osso. Então, gente, o Palmeiras deve poupar todo mundo no meio de semana na Copa do Brasil, né? Para botar... Não sei, hein? Vai poupar muito. Ceará gente. É perigoso, hein? Mas vai poupar bastante gente. Ele pode poupar, eu acho que ele pode poupar depois na Libertadores, do jogo do Flamengo. O jogo com o Flamengo não vai poupar ninguém. Não, depois do Flamengo. O jogo do Flamengo é decisão de campeonato. Vai jogar os dois, Quem tem que jogar, acha que não tem decisão de campeonato no brasileiro? Tem. Porque se o Palmeiras... Só uma suposição. O Palmeiras abre 7 pontos, o Palmeiras já não depende do jogo da volta contra o Flamengo. Porque os 3 pontos do jogo da volta já estão embutidos nessa diferença. Então, o Zinho teve toda a razão em dizer que o Flamengo fez Olha, não esperava ver isso, fez um planejamento Pascoal equivocado. Concordando com o Zinho. Isso... Emocionado. Foi emocionado. Eu não imaginava. Porque quando a gente vê o Flamengo nesse momento, perdendo jogadores como perdeu, chegar num clássico contra o Botafogo e não acontecer, isso me pesa muito, cara. Mas você achou que jogou mal, Pascoal? Não, acho que não aconteceu nada. Mas jogo assim de nada. É um jogo Pascoal, de nada por nada. O Flamengo não aconteceu. Quantas jogadas claras o Flamengo teve de gol? Mas aí, se você me permite, Pascoal, eu acho que aí entra o que nós sempre falamos aqui. Uma coisa é você ter o melhor elenco, que aí a gente concorda, todos nós concordamos aqui. Outra coisa é falar para o adversário isso. Porque do outro lado tem adversários também, que os caras treinam, jogam, têm qualidade, jogam dentro daquilo que precisa ser feito para jogar contra o Flamengo. O que está muito claro é que assim, é incomparável, incomparável. Também acho que o time do Flamengo, o elenco, é o melhor que tem, qualidade técnica impressionante. Agora, quando você não tem 2 jogadores, esse time não consegue jogar. E você está falando de 2 especificamente? 2 jogadores, Arrascaeta e Gerson. Vamos ouvir.
Quando ele não tem esses dois jogadores, ele não consegue jogar, não consegue desenvolver um outro tipo de jogo. Porque só tem o plano do jogo do Abafa. Mas é isso que eu ia falar. Aí entra o jogo, que aí você tem que comparar os elencos. O Botafogo também tinha dificuldades, mas o Paiva teve uma estratégia melhor. Eu acho que aí é a definição. E eu acho que isso faz parte. Por quê? Porque o Felipe está começando como treinador. Uma coisa é você ter experiência como jogador durante a vida inteira. Outra coisa é você ser treinador e ter que administrar e pensar em tomadas de decisões rápidas, em frações de segundos, num jogo de 90 minutos, do qual você muitas vezes peraí, agora eu vou falar para o Gerson. Gerson, faz isso, porque o cara consegue, de certa forma, ajustar. Aí eu não tenho o Gerson, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E do outro lado, você tem um time que é uma unidade, que é um time que sempre foi pautado no coletivo, né? E aí você tem os choques de estratégias, choques táticos, decisões, tomadas de decisões, né? Então tem esse lado. E eu acho que vai fazer parte da crescente carreira do Felipe, mas vai fazer esses processos, são partes importantes. O que mostra só que o Flamengo tem problemas quando joga contra times que são bem organizados na parte defensiva. Perfeitamente. Toda vez que joga contra time da mesma grandeza, com times assim, o Flamengo tem dificuldades. Né? Então, isso é uma coisa que o Felipe tem que trabalhar, uma coisa que os jogadores precisam entender. Né? Foi um jogo, no primeiro tempo o Flamengo teve um pouco mais de controle, no segundo tempo o Botafogo conseguiu criar mais oportunidades, foi um jogo, mas se esperava mais, especialmente do Flamengo. E aí entra os méritos do Botafogo, que eu acho que assim, a gente não pode desprezar. Esse Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado, é muito equilibrado. É só você ver agora o Mirassol contra o Internacional de Porto Alegre. Sim. Né? Você não pode achar que vou entrar em campo, vou jogar 80% para ver se... Não, ou você joga 100% ou você não consegue ganhar. É complicado. E uma outra situação, que aí entra no que o Zinho falou e que nós já estamos falando aqui sobre planejamento. Porque tem muitos jogos, os melhores estarão fora, tem isso aqui. E aí o que eu vou falar não é só para o Felipe, mas para todos os treinadores que reclamam de calendário. Para todos os jogadores que reclamam de calendário. É o seguinte, o calendário tem 150 jogos que é para pagar o salário de vocês. Simples. A cada dia que passa, os salários são mais altos, são mais longos os contratos, né? Então o custo é maior, então o clube precisa arrecadar mais dinheiro para poder manter um bom time. Um time equilibrado, um time que você tenha 18 jogadores com a mesma qualidade em relação a uma qualidade, uma baixa a outra, mas com uma diferença, pouca diferença entre um e outro. Então, assim, quanto se paga hoje para um treinador? Quanto se paga hoje para um jogador? O clube vai tirar a receita da onde? Da televisão, de outras coisas, mas a grande parte vem da televisão, se eu não me engano. E aí você não pode reclamar. Você tem que chegar nas costas do seu presidente e falar, presidente, faz o seguinte, quando teve a eleição aí da CBF, quando teve um monte de coisa, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e escutar os jogadores, vamos escutar quem faz o espetáculo, como é que funciona, entendeu? Os caras das federações, eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados com a mesada que eles vão receber durante esse período? Então, assim, não dá para reclamar, não podem reclamar. Não podem, porque a origem de tantos jogos são os salários. E isso não é Brasil, fresco. Não é no Brasil. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Os caras estão começando a reclamar porque tem jogo. Mas ninguém fala do bolso, ninguém fala o quanto eles estão ganhando, ninguém fala quanto é a arrecadação. Tem um porquê, só que ninguém quer falar. Então, assim, esse discurso de tem muitos jogos, eu não compro. Eu não compro. Mas é a primeira vez que o Felipe fala isso. Por isso que eu falei antes, Pascoal. O Tite falava quase todo Por isso que eu falei antes. O Felipe é a primeira vez que fala. Eu quero ouvir. Vale para todos os treinadores, não só para o Felipe. Aí o Felipe está falando, mas é um discurso que isso já vem há algum tempo. Sim, eu quero te ouvir, mas antes vamos só apresentar uma declaração do Felipe Luiz, que ele fala sobre perder a mão e tudo mais, que isso, de certa forma, também viralizou, é um corte, aí eu já vou direto para o Zinho. Vamos ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então,
diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Vamos lá, Zinho, quero te ouvir sobre o Flamengo com o Botafogo, o Flamengo nessa sequência de jogos em que teve ótimas performances, outras nem tanto. Tem alguns assuntos para a gente debater, ampliar esse radar aqui envolvendo o rubro-negro. E o alvinegro, o glorioso, conseguiu um empate importante e vai também ganhando a sua casca. A gente já vai falar mais do Botafogo também. Não, eu estou tentando entender a entrevista do Felipe Luiz. Acho que assim, não é que ele perdeu a mão. O que ele pensou para o jogo, nas mudanças, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ou seja, o De La Cruz machucou, é já mais uma baixa, né? Como o Pascoal falou muito bem, já não tinha Pulgar, Gerson e Arrascaeta, e agora não vai ter o De La Cruz, né? Espero que não seja nada grave, mas você vê que ele saiu bem cabisbaixo. E ele teve que fazer mudanças ali, teve que fazer um ajuste, ele colocou o Danilo foi para a zaga, ele adiantou um pouquinho o Léo Ortiz acabou entrando um pouco como volante, ora zagueiro, aí liberava o Wesley, né, como um ala, e nessas mudanças todas, ele ficou com Matheus Gonçalves, Juninho e Michael, porque ele tirou o Pedro e tirou o Bruno Henrique. Nitidamente o Pedro está ganhando o seu ritmo. De repente, muita gente ficou, vamos dizer assim, surpreso quando na Libertadores o Pedro não começou jogando. E eu até na transmissão falou, eu até entendo. O jogo precisa de muita dinâmica, muita intensidade, muita velocidade para pressionar o adversário. O Flamengo precisa vencer o jogo, pelo menos com 2 gols de vantagem. E o Pedro ainda está voltando nesse ritmo. O Pedro é titular e eu concordo com o Pascoal. Hoje a gente está concordando muito, né? O Pedro inteiro, o Pedro bem, o Pedro na fase dele é para ser centroavante da seleção brasileira. Eu também acho. Mas no momento, você vê que no jogo ele não acompanhou o ritmo do que precisava ali, da intensidade que o Botafogo colocou. O Botafogo baixou as linhas, o Botafogo jogou com 4 volantes no meio campo. Alan, Gregory, Cuiabano e Marlon. Não tinha um meia de criação. O Cuiabano está chegando muito bem, o Cuiabano está jogando muito bem. Concordo, está jogando muito bem, está fazendo uma dobra pelo lado esquerdo com o Alex Telles. Funcionou essa solução que o Paiva buscou sem o Savarino, sem as opções. O Matheus Martins também, que é uma opção de velocidade, está fora. O Jefinho também estava fora. Enfim, o Arthur estava fora. Então ele preferiu jogar com 2 atacantes por dentro, o Juan Cruz com o Igor Jesus, mas 4 homens de força de marcação, de compactação, e isso dificultou o Flamengo. Aí eu concordo com o que o Felipe Luiz falou. A estratégia usada pelo Paiva de ser um time mais conservador, baixando as linhas, tirando o espaço do Flamengo, não dando a velocidade para o Flamengo, e o Flamengo sem o Gerson e o Arrascaeta não tem a mesma criatividade, é impossível. Por mais que seja, e eu concordo, é o melhor elenco do futebol brasileiro, sul-americano. Eu só não concordo com o Pascoal quando ele diz que é incomparável. Não. O do Palmeiras é comparável, o do Botafogo, todos à disposição, faz jogo, o do Inter, todo mundo jogando bem, faz jogo. Aí você Cruzeiro, São Paulo, todo mundo. Cara, não há uma distância enorme, como se diz aí, como o Pascoal diz. A gente brinca, mas eu tenho esse debate com o Pascoal. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas também. Eu não acho assim, uma distância enorme. Enorme, eu não acho. Não. Eu não acho. O futebol está muito parelho. Se você monta uma estratégia tática, se os jogadores cumprem isso, diminui muito essa coisa do time ser melhor. Diminui o momento, como está o jogo, como é que está a situação, como é que está a pressão, como é que está fisicamente os jogadores. Então o Bruno Henrique não vive o seu melhor momento, o Pedro está voltando, o De La Cruz sentiu, já tinha desfalque, equilibrou.
equilibrou o jogo. Mas eu também não acho que o Botafogo, o treinador falou e o Pascoal falou aí, se tivesse que ter um vencedor seria o Botafogo. Eu não concordo. O Botafogo teve uma chance clara, aquela chance do Marlon. Uma chance clara. O Marlon bate, o Rossi faz uma defesaça. E o Flamengo teve uma chance também muito boa no chute do Luiz Araújo. No mais, cabeceio ali, bola passa aqui, mas clara, chance clara. E aí vai a minha decepção. Eu acho que os atletas que estavam em campo são muito bons. Os dois times tinham ótimos jogadores para o clássico ser de nível técnico melhor. Então foi um clássico mais truncado, mais pegado, mérito dos treinadores que montaram ali o sistema, né? Um querendo impedir o outro, mais o Botafogo nessa parte tática, porque sabia que precisava fortalecer o meio, ganhar essa disputa ali e tentar sair numa transição ofensiva. E nesse sentido, acho que os dois tiveram uma chance aqui, uma chance ali, e eu acho muito justo o resultado. Não fizeram além para ter um resultado de vários gols, de um atropelo de um lado ou do outro. Não. Foi bem parelho, nivelado mais para baixo do que para cima, né? Não foi um jogo horrível, não foi. Foi um bom jogo. Mas para o que é o Botafogo, atual campeão da Libertadores e brasileiro, e o Flamengo com o melhor elenco, eu esperava um jogo melhor. Então eu concordo com o Felipe Luiz. No final foi justo. Ele não perde a mão. O que ele tentou no segundo tempo desencaixou ali, ficou uma correria, a molecada correndo muito, mas sem uma organização. A culpa é dele e dos atletas, porque ele fez as substituições, fez escolhas, precisou fazer porque tem jogadores que não aguentavam mais o tempo todo. E os jogadores que entraram, eles meio que não cumpriram muitas funções. Por isso que ele falou, perdi a mão. Porque ele pediu uma coisa e os caras não realizaram. Então foi um conjunto, né, para o Flamengo no segundo tempo ter caído de produção. Vamos lá, eu concordo com o meu amigozinho, que eu acho o melhor elenco. Quando eu contesto você, Pascoal, é com muito carinho, com muito amor. Mas acho o Flamengo o melhor elenco, só acho que é comparável, especialmente ao Palmeiras. Porque quando a gente for falar do Palmeiras, eu já fiz esse exercício no clássico contra o São Paulo, dá para fazer com o Red Bull Bragantino quando você faz as substituições. Entrou fulano, entrou Beltrano, e você olha que esses que entraram são, titulares em muitos times, eu já acho que aí temos um paralelo comparativo, o que inviabiliza a sua definição de incomparável, mas com um imenso respeito. Para mim, o elenco do Flamengo é incomparável na América do Sul. Bom. Não é só aqui, não. Na América do Sul. E olha que o Felipe ainda está pedindo mais 4, hein? Você imagina só, se o Flamengo está precisando de reforço, imagina os outros 19. Aí não dá. Se o Flamengo, o treinador do Flamengo está precisando dar uma reforçada, se melhorar o time, entendeu? Imagina os outros 19, então, como é que estão? O problema do Flamengo é que está chegando o Mundial de Clubes e o time parece que não pode esfacelar. Não, mas mas não é exagero essa abordagem ao Flamengo de esfacelar? Você está falando das lesões. Isso. Não de... Porque assim, eu acho que o Flamengo podia estar jogando mais do que está jogando, mas não acho que está uma desgraça. Você acha que está uma desgraça? Não, eu acho que o time está completamente esfacelado. Você perde os Elias... Fisicamente. Se você perder... se você tirar o Pedro de centroavante, se você tirar o Gerson no meio campo, se você tirar o Arrascaeta, eu vou colocar o De La Cruz, que eu acho o De La Cruz um baita jogador. Né? E esses caras fazem toda a diferença no time do Flamengo. O Pulgar também é bom jogador. O Pulgar é um baita volante, já tô falando 5. Então não é incomparável. Não, esses caras não jogando, Zinho. Esses caras... Você vê como o time é tão bom que esses caras fazem toda a diferença. Mas se tem um incomparável, tem jogador para entrar e jogar do mesmo jeito. É isso, Zinho. Não, Zinho, mas se eles são 5 ao mesmo tempo, você não consegue repor. Você pode repor 2, pode repor... Os volantes não tem nenhum. Então, mas aí... Não tem nenhum. No outro jogo, o Gerson voltou para jogar de volante. Mas aí, Pascoal, aí que entra a questão do Palmeiras, né? A questão de você comparar um elenco com o outro. Seria mais equilibrado do Palmeiras? Do equilíbrio. A questão que talvez você não tenha um jogador tão fora de série, você tem um que é o Estevão, mas você tem os outros 10 e os outros
8 que estão fora, que é tudo do mesmo nível e exatamente faz aquilo que o treinador pede nem entrou com a intensidade que você tem. Eu acho que isso é o legal do futebol, né? Do esporte, na grande maioria das vezes, mas do futebol especialmente. O Zinho falou uma coisa que é bem interessante no começo, que ele falou assim, hoje em dia você pode ter o melhor, mas se o time adversário consegue taticamente cumprir todas as funções que foram determinadas pelo seu treinador e fisicamente estiver inteiro para fazer isso, a distância ela já diminui muito. Aí você tem que jogar o seu melhor futebol. Aí, além do futebol, você tem que ter a parte física, a parte tática e acho que é o que eu mais... que eu acho que o Zinho eu sou da época do Zinho, né? Eu vi o Zinho crescendo, jogando, o Pascoal. E uma coisa que eu sinto muito falta, especialmente nesses momentos mais difíceis, do jogador que pega a bola e chama a responsabilidade. Que aí, quando você tem um jogo como esse contra o Botafogo, você tem que pegar a bola, quebrar a linha, pega a bola, vai para cima, chama um pouco a responsabilidade. Porque com um jogador que quebrando uma linha de marcação, você mexe com o time inteiro. E eu não vejo isso em determinados momentos. Eu acho que é um jogo muito burocrático. Mas não tinha gente para fazer isso. Sim, não, mas estou dizendo, pega a bola, toca de lado, aí vamos tocar. Aí a bola chega lá do outro lado. Aí chega lá do outro lado, deu tempo do time fazer toda a recomposição e tem a dobra de marcação. Agora não dá. Agora vamos voltar. Virou handball, vamos voltar. Não, o que eu acho que assim, em determinados momentos, nós estamos falando de 2 times grandes. Um campeão da Libertadores no ano passado e o outro tem a história que tem o Flamengo. É uma final de campeonato. Você já viu final de campeonato você arriscar tanto? Não. Sempre tem um ou outro que vai arriscar. Sempre tem um ou outro que vai chamar a responsabilidade. Por isso que a gente está falando sobre a ausência do Gerson. Por quê? O Gerson põe a bola debaixo do braço. Vem cá, abre os bração ali. Os braços, né, que ele tem a mania de jogar com os braços abertos ali no meio campo. Domina, toca, daqui de novo. Vai para lá, dá um ritmo diferente. Né? Aí você pega o Arrascaeta, toca a bola, ele dá um corte, ele se mete ali no meio ele tenta uma jogada entre as linhas. Essa falta de personalidade, muitas vezes, eu não estou falando mal dos outros jogadores, eu estou falando que esses caras, eles se diferenciam por causa disso. Né? E eu acho que nesse momento, o Flamengo precisa desse tipo de situação. Por quê? Porque todo mundo vai jogar contra o Flamengo. É a vida. Eu vou jogar com o Flamengo, sabe por quê? Para colocar no link lá do meu empresário, para ele mandar para a Europa. Porque uma partida bem feita contra o Flamengo, eu estou empregado. Sim, mas aí, Zé, a gente tem que trazer o Palmeiras para essa discussão, porque eles vão se enfrentar, além de estarem puxando a fila no Brasileiro e nos últimos anos a rivalidade. Porque aqui na tela tem o Ainda Hoje, o Ainda Hoje virou agora. Gostei disso aí, hein? Léo Ortiz desabafa sobre diferenças entre Palmeiras e Flamengo, e é o que a gente vai ouvir agora. Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente. É isso. Zinho, você falou, gostei disso aí. Ele, basicamente, eu acho que existe essa diferença de abordagem também. Eu acho que se Palmeiras e Flamengo fizerem coisas muito parecidas, a percepção é de um Palmeiras valente e de um Flamengo abaixo. Assim. Eu vou... Antes de você pegar, eu vou sempre colocar uma frase que isso foi sensacional. Uma frase que o Jorge Jesus, quando ele se apresentou na primeira... Tem a importância que ele tem. Não tem como ele não saber que você vai estar nesse evento, todo mundo vai te filmar. E dependendo do que vai acontecer, imagina. E ele não está pensando nisso. E isso é que me deixa apreensivo, né? Ele não liga para isso, para o que vai ter de repercussão. Não, desculpa, eu tinha... Até o programa tá encerrando, mas você tinha frisado, aí colocaram em mim, por isso que eu te chamei, para eu não ficar aqui dublandozinho. Esse comentário necessário, o momento do Santos e do Neymar, agitando bastante o mercado da bola no Brasilzinho. Um abraço, beijo, Pascoal. Se livrou, abraço, né? Zé. Se livrou. A gente ia Fabrício, colocar... depois Obrigado, a gente conversa. Eu agradeço ao Zinho se também. Se livrou do gol, né, São Paulo. Do amanhã é pra colocar, hein? Não, amanhã vai colocar, não quero saber. Junto com a falta do Félix Torres. São exemplos parecidos. Aqui todo mundo quer ver.
De La Cruz foi diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo, mas não precisará passar por cirurgia. O uruguaio desfalcará o Flamengo nas próximas semanas. O tempo de recuperação não foi divulgado. O clube espera ter o jogador à disposição para a Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 16 de junho para o rubro-negro. Titular no clássico, De La Cruz se machucou aos 17 minutos do segundo tempo e precisou sair para a entrada de Danilo. O Flamengo divulgou o seguinte comunicado: o atleta Nico De La Cruz, substituído no segundo tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira, após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesões cirúrgicas. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. De La Cruz se junta a outros 2 volantes que estão no departamento médico, Alan e Pulgar. Ambos se recuperam de lesões musculares. Além do trio, Plata segue em tratamento do edema ósseo no joelho direito e está sendo preparado para a Copa do Mundo de Clubes.